Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez iniciarmos o programa ABC do Espiritismo. Que alegria ter a sua companhia pela nossa querida TV Mundo Maior. O nosso mais puro agradecimento e gratidão pela sua audiência e por estarmos juntos falando do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dessa doutrina tão confortadora nesses momentos tão difíceis que a humanidade atravessa. Nós vamos hoje estudar uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar pela TV Mundo Maior o programa ABC do Espiritismo. Que Jesus, que a espiritualidade amiga, possa nos abençoar em mais esta oportunidade e dádiva que estamos tendo no dia de hoje. Hoje veremos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o seu capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Veremos o item Pecado por pensamento e adultério. Ele se divide no item 5, que é uma passagem bíblica, no item 6º, que é um comentário, uma passagem bíblica também, e no item 7º, que é um comentário de Allan Kardec. Começa pelo item 5. Ouvistes que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a já no seu coração, adulterou com ela. Está narrada por Mateus, no seu capítulo 5º, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente, por extensão, para designar o mal, o pecado, e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque, se nesta geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Está narrado por Marcos, capítulo 8º, versículo 38. Aqui nós vamos ver dois pontos muito importantes. Nós sabemos que até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, nós não tínhamos, na condição de leigos, na Igreja Católica, conhecimento da Bíblia. A Bíblia era apenas manuseada pelos padres, pelos sacerdotes, pelas freiras. Então nós sabemos que muitas dessas informações foram ocultas para a humanidade durante séculos e séculos. Nós vemos aí dois pontos de suma importância. A primeira passagem, quando nós vamos perceber que Jesus adentra um assunto muito sério sobre a questão do adultério, que já é uma questão que está incluída nos 10 mandamentos que Moisés trouxe através de uma psicografia direta pelo próprio Jesus. E nós vemos também ele alastrando esse conhecimento, dizendo: não é só aquele que é pego em adultério que cometeu um pecado, que cometeu um crime, mas sim aquele que pensou sobre o ato já cometeu esse adultério. André Luiz, nas suas obras fantásticas que nós estamos estudando pela TV A Caminho da Luz, nós vamos perceber que, às vezes, a pessoa realmente não tem condições de cometer o adultério fisicamente, mas tem aquela vontade intimamente. E André Luiz relata alguns casos dos espíritos que saem do corpo à noite, no desligamento natural, porque o corpo precisa descansar, é uma ferramenta,
o espírito não, e à noite vão para as orgias, para as festas. O espírito tem essa liberdade. Então André Luiz discorre com muita propriedade sobre isso, mostrando essa passagem de Jesus. Em um outro momento também, que eu acho muito interessante, há um pequeno comentário de Kardec que ele fala que nós não devemos nos prender à palavra, não devemos nos prender a um sentido, porque a palavra adultério na época de Jesus, ela era uma palavra muito ampla, ela servia para muitas coisas, não é apenas para o sentido que nós damos hoje, que o adultério vem de uma condição de uma traição. Nós temos, naquela época, o adultério como algo muito mais significativo no sentido de ser algo amplo. Todos que cometeram algum tipo de crime, seja ele qual for, era incluído na condição do adultério. Há uma frase seguinte a esta narrativa de Marcos que Kardec resume bem esta concepção toda. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Então, recentemente nós estudamos a bem-aventurança, que foi o início deste capítulo, que fala bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E aqui nós já vemos Allan Kardec ampliando este conceito bíblico, nos dizendo que a verdadeira pureza, ela está nos atos e nos pensamentos. Os atos, os homens julgam os nossos atos, mas os nossos pensamentos são julgados pela nossa consciência e pela lei divina. Eu posso ocultar, através de boas ações, quem realmente eu sou, mas eu não me escondo dos espíritos. As minhas ações podem aparentemente ser benevolentes, aparentemente caridosas, aparentemente em prol de uma população menos favorecida, mas, em alguns casos, podemos realizar tudo isto com uma outra intenção que não seja levada por um coração puro. Olha que conceito amplo quando ele nos fala, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Ainda não é a nossa realidade. Ainda pensamos o mal, desejamos o mal, sentimos o mal. O mal é tudo aquilo que nos afasta dos princípios de Jesus. A inveja, a cobiça, a maledicência, a fofoca, a calúnia, a preguiça, a ociosidade, tudo aquilo que caminha longe do Evangelho. Quem de nós, em sã consciência, não tem este ou estes pequenos conflitos íntimos, familiares, religiosos e sociais? Então ainda não estamos nesta categoria que Allan Kardec nos fala, de ter um coração puro, porque não existe um coração meio puro, meio bondoso, meio amoroso, ou é ou não é. Então nós começamos já a ver por esta narrativa e veremos no próximo bloco, o item 7º, em que Kardec ele continua comentando um pouquinho mais disso, o quanto que o Espiritismo amplia a nossa visão de compreensão do que é uma atitude e do que é um pensamento. Então aqui nós percebemos nitidamente que nós temos uma visão um pouco deturpada das questões bíblicas. Há pouco tempo atrás nós estávamos num estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente estudando com o grupo da casa essa temática, e nós então estávamos falando sobre isso, a importância de nós termos olhos para ver e ouvidos para entender.
Eu digo sempre que nós temos que tomar muito cuidado, e Kardec nos faz essa referência, como há muitas religiões, por exemplo, que pegam um versículo e a pessoa faz uma definição daquele versículo. Isso é muito perigoso, porque os versículos foram colocados de maneira a dividir um capítulo. Temos que ler todo o capítulo para entender um versículo. Podemos até retirar um versículo e fazer um comentário, mas se nós ficarmos em cima apenas do versículo, nós vamos cometer um grande equívoco, porque nós não vamos conseguir enxergar de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais nítida. Então, tudo isso que Allan Kardec vem mostrar para nós é que nós temos que ter olhos para enxergar. Na Revista Espírita do 5º ano, tem uma mensagem muito interessante que Kardec, ele diz, nós precisamos ampliar a nossa visão. E ele começa a explicar que nós não podemos ter apenas um olhar circunscrito a uma matéria como aquilo fosse fechado. Nós temos que alastrar o nosso conhecimento para que possamos entender de uma maneira global o assunto. Então isso me chamou muito a atenção, porque realmente nós ficamos muito presos à palavra. Ao encerrarmos o nosso primeiro bloco, eu gostaria de convidar os amigos a conhecerem a TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube. Lá nós temos muitos estudos, como por exemplo, o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Dentro em Breve, Obreiros da Vida Eterna, um programa novo com o músico espírita e também orador Vansan, e outros programas mais que vêm ao seu encontro, ao nosso encontro, trazendo-nos informação, preciosidades e compreensão a respeito do Espiritismo. O nosso YouTube pode procurar por TV A Caminho da Luz ou youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva na página, porque a sua inscrição ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo. É uma grande alegria estar junto com você. A nossa mais pura gratidão pela sua audiência, pelas mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido. Gratidão. Nós vamos encerrando o primeiro bloco pela TV A Caminho da Luz, o programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, já retornaremos. Queridos amigos, que alegria! Nós estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós queríamos agradecer o seu carinho, queríamos agradecer a sua audiência e queríamos agradecer também as mensagens que nós temos recebido, tanto eu quanto o nosso querido André Luiz. Nós estamos estudando hoje uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. É isso mesmo, André? Exatamente. Estamos vendo o capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, o item 5 e 6, Pecado por pensamento e adultério. E o último item que compõe este subtítulo é o item 7º, mas antes gostaria de deixar o nosso WhatsApp. Quer mandar sua mensagem, quer participar do programa, quer mandar sua sugestão, ou mesmo quer fazer parte da nossa lista de transmissão, em que diariamente e gratuitamente você recebe uma mensagem no seu WhatsApp? Mande uma mensagem para o número 19 997782794. E quem reside fora do Brasil, é necessário acrescentar antes do número mais 55. No item 7º, Allan Kardec nos orienta. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou?
temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo e, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato. E, se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças nas responsabilidades dos atos e dos pensamentos do homem. No item 7º, Allan Kardec, como um magistral professor, um grande filósofo com um poder de síntese extraordinário, amparado pela espiritualidade amiga, nos orienta os vários processos de despertar consciencial. A consciência não é desperta por aquisição intelectual. Existem muitas pessoas com grande gabarito intelectual, com grandes formações acadêmicas, com grande lastro no quesito da inteligência humana, mas que tem uma moralidade baixa, utilizando todo o seu cabedal intelectual para maldade, perversidade, abuso de inteligência. Então nós vemos que a inteligência, ela não é sinônimo de compreensão do livre-arbítrio. Todo livre-arbítrio está sujeito à sua maturidade. A maturidade do livre-arbítrio não vem com a idade, ao ponto de nós vermos muitos idosos com uma má índole e vermos jovens de tenra idade ainda demonstrando uma índole altíssima. Então nós compreendemos que cada um está num grau evolutivo. A consciência não é desperta por uma palavra. Quantos pais não orientam seus filhos, mostrando que eles estão indo para o mau caminho, e o filho não dá nem bola para o que o pai fala? Acha que é bobagem, acha que ele sabe tudo, e o pai ou a mãe ou um familiar está ultrapassado. Então, aquela ideia de orientarmos pela palavra, ela perde um pouco a significação. Como é que nós vamos compreender a necessidade da mudança? Quando chegarmos num ponto e falarmos assim: este caminho está me gerando a infelicidade. O caminho que eu estou percorrendo está me maltratando. E enquanto a pessoa não tiver este despertar, que pode vir através de uma religião, pode vir através do autoconhecimento, pode vir através de um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, vários são os caminhos. Não é apenas a religiosidade que vai ajudar. A religiosidade é um caminho, mas podemos encontrar em alguns caminhos este. A outra grande alavanca é o exemplo. O exemplo, ele vale mais do que palavras e livros, porque às vezes eu leio, acho muito bonito, guardo o exemplo, mas deixo adiante. Quando eu vejo uma pessoa, como a pessoa era, e pelo esforço que faz de se tornar uma pessoa melhor, eu digo: eu quero ser igual àquela pessoa,
porque eu conheci o passado daquela pessoa. Era isso, aquilo outro, e olha como está hoje. Então Allan Kardec ele foi fantástico neste item 7º. Um outro ponto que nós poderíamos realçar é que esse assunto é característico do planeta como um planeta Terra, onde nós ainda vivemos o mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo dos quais o mal ainda campeia sobre o bem, onde os homens ainda têm um excesso de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de intolerância. Nós percebemos nitidamente, quando começou o coronavírus, que o planeta começou a ficar assustado com tudo isso que estava acontecendo, os governos criando toque de recolher, no chamado quarentena, e as pessoas foram obrigadas a voltarem para suas casas. Poucos pararam para pensar que foi, na verdade, uma forma que Deus escolheu de nós repensarmos um pouco a nossa vida. Nós estávamos num caminho todo ele equivocado, apenas olhando as questões materialistas. As crianças agradeceram com tudo isso, porque as crianças estavam sendo abandonadas. E, logicamente, com o convívio, os pais passaram, na grande maioria, a ter um afeto maior pelos seus filhos. Então, nós começamos a perceber que o assunto ele se faz diante da questão do mal. E nós sabemos que o mal é uma característica ainda do nosso planeta. Então, Allan Kardec, quando ele dá a sua contribuição, logicamente há muitas pessoas que dizem, mas Kardec era muito bem inspirado. Para quem conhece a doutrina espírita, sabe que isso não é uma realidade. Porque tanto Kardec quanto Chico Xavier tinham seus benfeitores espirituais de alta hierarquia, mas logicamente nós sabemos que Kardec, Chico Xavier e outros grandes baluartes que passaram pela Terra eram envolvidos pelo plano espiritual, isso é verdade, mas são espíritos do mesmo naipe, são espíritos da mesma condição evolutiva. Então Kardec, ele tinha esse poder de síntese porque Kardec conhecia a matéria como poucos. Ele sabia perfeitamente a matéria, o que se trata. Nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, porque tem uma pergunta que ele, não se contentando com a resposta, ele achava que deveria aprofundar-se no assunto, ele continua. Questão A, questão B, questão C, questão D e questão E. Até que o assunto fosse totalmente esgotado. Então nós percebemos que já são espíritos de escola, que passaram pela Terra, assumiram um corpo físico para ser um instrumento do amor. Então nós percebemos que são esses grandes baluartes que hoje fazem a grande diferença, convidando a cada um de nós a repensarmos o que é o mundo de regeneração, onde o amor vai campear sobre o mal. Então nós tivemos no programa de hoje uma visão muito curiosa sobre a ascensão do pensamento, que o pensamento também é levado em conta, seja no quesito do adultério, seja no quesito da inveja, seja no quesito que foge à lei divina. Tudo aquilo que foge do que compreendemos por ser o certo e o bem, nós já estamos cometendo mal. O adultério talvez seja dos crimes através do nosso pensamento o mais popular, porque quando vemos, já sentiu aquele desejo, já sentiu aquela atração, que nem sempre é freada pelo nosso bom senso. Pelo contrário, alimentamos e damos vida àquilo que imaginamos e àquilo que vemos. Mas não é apenas o adultério que pode se tornar um crime. Outras situações do nosso cotidiano estão neste mesmo time, nesta mesma equipe. Interessante, né? Antes de você dar continuidade, eu me lembrei agora de uma frase do Dr. Bezerra, através das mãos de Chico Xavier,
dizendo que o pensamento forma um equalizador de quadros. Hoje é fácil nós entendermos isso, porque quando a gente assiste uma televisão, ele está formando um equalizador de quadros. E o Chico dizia mais, que o nosso pensamento, ele forma quadros, e esses quadros se materializam. Então, por isso que tem muitas pessoas que perguntam, quem nos acompanha? Exatamente aqueles espíritos, similar à nossa forma pensamento. Ao encerrarmos o nosso programa, entre no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz e se inscreva na página youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você encontrará muitos estudos à sua disposição. E através deste canal no YouTube, todos os domingos, estamos realizando o Evangelho no Lar, às 18 horas, horário de Brasília. Participe conosco, divulgue para a família e vamos juntos orar, rogando pela nossa família e pelos nossos familiares. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Gratidão à sua audiência e rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando hoje e todo sempre. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.